Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é a TV Simpro. Conosco aqui no estúdio, Polielton de Oliveira, diretor da Secretaria de Finanças do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Oi, tudo bem? Tudo bom. Bom, primeiramente, nós vamos abordar no TV Simpro de hoje a gestão democrática e a eleição de diretores das escolas, que ocorrerá amanhã, dia 23 de novembro. Bom, para iniciar, fala um pouquinho de você e como tem sido sua atuação junto a esse processo de eleição. Tá, é um prazer, primeiro, estar aqui na TV Comunitária. Acho que é uma grande parceira que o nosso sindicato tem e fazer a divulgação de todo o nosso trabalho sindical e da nossa categoria é muito importante. Eu sou diretor do Simpro, estou no segundo mandato, sou professor de filosofia e atualmente recebi a missão do nosso sindicato de acompanhar o processo eleitoral na Comissão Eleitoral Central representando o nosso sindicato. Então hoje eu faço parte da Comissão Central, que é a responsável por normatizar e acompanhar todo o procedimento desde o primeiro dia de inscrições das chapas até o processo final, além da fase de recursos que porventura surgirem. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da estrutura e da importância da lei, tanto para a categoria quanto para a sociedade. Tá, primeiro que a lei de gestão democrática, ela não se resume simplesmente à escolha dos diretores. É uma lei muito maior, é uma lei muito importante, é uma lei fundamental não só para a nossa categoria, mas para a sociedade como um todo. Há alguns anos, sobretudo ali na década de 90, início dos anos 2000, as direções eram indiretamente eram indicadas pelo governo, o secretário de Educação indicava essas direções, e as direções não tinham, na grande maioria das vezes, vínculos democráticos com a sua comunidade. Então, a partir de 2012, com a criação dessa lei, da lei de gestão, os diretores passaram a ser eleitos. Então, a comunidade escolar elege diretamente os seus eleitores num processo democrático, de escuta, de participação, enfim. Então, essa lei ela é fundamental para a nossa categoria e é muito importante para a sociedade. E é importante para a sociedade por quê? Porque além de ser um processo técnico de escolha das direções, é também um processo pedagógico. Então, a participação dos alunos ao longo de todo o processo, de uma certa forma, gera uma aprendizagem, eles participam do processo e acompanham mais de perto o que significa a democracia. Estão exercitando a própria democracia, claro, dentro do ambiente escolar. Então, né? Em tempos nesses tempos obscuros, onde sofremos ameaças constantes, onde sofremos ataques em direitos fundamentais, nós precisamos incentivar os nossos alunos e alunas para que participem efetivamente não só do processo dentro da escola, mas na construção de uma sociedade que nós entendemos justa e igualitária. Perfeito. Bom, Polialton, como vai funcionar a eleição nas escolas? Como que vai ser a dinâmica, a logística para a colheita desses votos? Então, no dia de amanhã, todas as escolas, as 667 escolas, dessas 667 escolas, apenas 25 escolas não apresentaram candidaturas. Então, nessas escolas em que não houve candidatura, o governo, lá no ano que vem, no início do ano que vem, indicará gestões por até 180 dias e em até 180 dias convocará um novo processo eleitoral. Então, nessas 25 escolas. Nas outras escolas, os diretores serão eleitos e a partir de janeiro eles terão seu mandato de 3 anos. Como é que vai acontecer então o dia de amanhã? A partir das 7h30 até as 21h30, as escolas estarão recepcionando os alunos, os pais e os servidores e colhendo os votos dessas pessoas. Então, haverá na escola uma mesa receptora, que é a responsável por identificar o eleitor, conferir os documentos, colher a assinatura e conduzir o eleitor até a cabine de votação. Então, a mesa receptora tem essa missão, é um período que vai de 7h30 às 9h30, um período longo, mas é importante que a comunidade participe. Então, quem estiver ouvindo, quem tiver filhos matriculados na rede pública, é importante que incentive, é importante que vote, que participe desse processo. Mas não é qualquer pessoa que pode votar, né? Não. Só tem direito a voto quem tem algum vínculo com aquela unidade de ensino. Então, todos os servidores
sejam efetivos ou temporários, e os temporários que estão na escola desde o dia 31 de maio, todos eles terão direito a voto. Os servidores, os alunos que tenham mais de 13 anos e os pais dos alunos que tenham até 17 anos, pais, mães ou responsáveis. Então, esses são os eleitores daquela comunidade. Perfeito. Bom, então, na prática, né, é importante também para a prática do exercício de cidadania dentro das escolas, né? Mas até chegar a data da eleição, é debatida a proposta daquele gestor? Como que funciona o processo até o dia da eleição? A campanha nas escolas começou no dia 20 de outubro e se encerrou no dia de ontem. Então, durante esses quase 30 dias, nas escolas houve um amplo debate, aconteceram audiências públicas, sessões públicas, os candidatos se apresentaram para a comunidade, falaram das suas propostas, falaram dos seus projetos, falaram das suas intenções de trabalho, enfim, se apresentaram à comunidade exercendo essa publicização dos fatos e das propostas, enfim. Então, nesse período de campanha, os eleitores tiveram a oportunidade de conhecer os candidatos e amanhã será o dia, então, de escolher. Então, os eleitores escolherão amanhã os seus candidatos. E o resultado tem previsão, a partir do momento de encerramento, tem previsão para a divulgação do resultado? Tá, então, após as 21h30, imediatamente após as 21h30, a comissão local da escola comporá uma mesa apuradora, e essa mesa apuradora, que são servidores da própria escola, vão fazer a apuração dos votos. Então é importante ressaltar que a eleição, nesse momento, se divide em duas fases. Primeiro, é a fase de quórum. Para que a eleição seja validada na escola, é necessário que um determinado número de eleitores, um número mínimo de eleitores votem, participem do processo. Qual é o quórum desse processo, então? São dois segmentos, servidores e comunidade. No segmento servidores, o quórum necessário é de 50%, então 50% dos servidores da escola precisam participar do processo para validar a eleição. E o outro segmento, o quórum é de 10%. Então, 10% dos alunos, pais e mães devem participar do processo para validar a eleição. Então, identificou-se o quórum, atingiu-se o quórum, a gente passa então para a apuração dos votos. Na apuração dos votos, tem também alguns desdobramentos. Nós temos escolas que têm chapa única. Nas escolas em que nós temos chapa única, a eleição ela é sim ou não. A comunidade vai votar no sim ou no não. Para que essa chapa seja eleita, então, ela tem que atingir a maioria simples dos votos. Então, se a maioria simples dos votos forem sim, aquela chapa está eleita. Caso contrário, a chapa não estará eleita e no ano que vem o governo indicará uma gestão que ficará por um tempo até que haja uma nova eleição. Nas escolas em que tem mais de duas chapas, você aplica a fórmula que está prevista na legislação e identifica, então, aquela chapa que teve mais votos nos dois segmentos. A chapa que tiver mais votos será a chapa eleita. Perfeito. Bom, com a experiência, né, das eleições anteriores, sempre se consegue esse quórum? Como funciona? Porque o importante é que a comunidade participe em massa, Sim. né? Tá, o quórum, nesses últimos anos, a gente acabou passando por um processo de distanciamento. Então, as famílias, e aí a culpa não é da escola, acho que a gente precisa discutir isso também. Existe uma série de fatores que distanciaram a família, os pais, os responsáveis da escola. A gente precisa resgatar isso. E a gestão democrática permite que isso seja feito. Então, como eu disse no início, a gestão democrática ela não é um simples fato de eleger, escolher diretores. Ela é muito maior. Ela fala de toda a participação. Por exemplo, a lei prevê que todas as escolas têm autonomia, têm independência, pode organizar os seus projetos, pode, de uma certa forma, viabilizar suas metodologias. Então, a escola tem autonomia. E dentro dessa autonomia, a comunidade deve participar também, dizendo como é que quer que a escola funcione, levando a escola para frente, apoiando, incentivando, enfim. Perfeito. Bom, a partir da divulgação dos novos diretores, eles têm um papel importante
no atual cenário que nós estamos vivendo a nível nacional, né? Na sua avaliação, com essas reformas, com esses indicativos de reformas, como que se configura o papel do gestor? Tá, então, é como eu disse, a gestão ela é muito maior. E o que significa esse muito maior? Os diretores eleitos, agora, e que tomarão posse no início do ano, eles terão a responsabilidade, a missão de conduzir as suas comunidades naquilo que diz respeito ao pensamento daquela determinada comunidade. Então, esses diretores, eles não vão simplesmente organizar a escola, administrativamente, financeiramente, pedagogicamente. É muito mais que isso, é muito maior que isso. Então, os diretores, eles têm sim uma responsabilidade de mostrar para aqueles indivíduos que estão ali dentro que a sociedade precisa do apoio e da participação de todos. Nesses tempos em que a gente vive um certo estágio nebuloso da democracia, onde os ataques são constantes, onde existe a possibilidade de perdermos direitos e das reformas, como você colocou, por exemplo, a reforma do ensino médio, que é um atentado à nossa educação. Então, esses diretores, eles terão a responsabilidade de liderar as suas comunidades, não só, como eu disse, na parte pedagógica e administrativa, mas na parte social também. Perfeito. Bom, você falou aí a respeito da reforma do ensino médio, né? Na sua avaliação, como deve ser a postura, uma vez que quem está acompanhando a propaganda institucional do governo do Distrito Federal está ouvindo argumentos como a escola tem sido chata e agora ela vai ficar melhor. E aí o aluno vai escolher o que ele quer estudar ou não. E na grande mídia, o que nós podemos conferir é que eles estão depredando as escolas. Nós sabemos que isso não é verdade, né? Mas existe uma pressão externa muito grande por parte do governo e por parte da grande mídia para oprimir esse movimento de ocupação das escolas, né? Como tem sido trabalhado essa perspectiva de manifestação por parte dos alunos? Nós sabemos que a categoria ela é bem mobilizada, mas e por parte dos alunos? Como tem sido essa relação? Os alunos estão dando uma aula de mobilização. Então, essas escolas que foram ocupadas aqui em Brasília e as mais de 1.000 escolas que foram ocupadas em todo o Brasil, além das universidades e institutos federais, demonstram que os alunos não estão satisfeitos. O governo apresenta dados que não são verdadeiros, manipula essas informações, fizeram uma pesquisa e disseram que mais de 70% dos entrevistados são a favor da reforma. Então, a gente precisa também trabalhar com isso. Dizer que você é a favor da reforma não significa dizer que você quer que a reforma passe do jeito que o governo está impondo. Pelo contrário, eu acho que a educação precisa avançar. Nós precisamos melhorar, mas não da forma como o governo está propondo. Que nós precisamos de mais escolas, mais professores, mais formação. Isso nós precisamos. Escolas com tempo integral, mais creche, né? Mais concurso público, enfim, isso nós precisamos mesmo. E isso também vai auxiliar em todo o processo de construção e valorização da escola. Agora, a reforma em si, ela é um atentado. Ela desrespeita os mais interessados, que são os professores e os alunos. Então, esses alunos estão dando uma aula de cidadania e dizendo aos governos que eles não são favoráveis a essas coisas. Então, nesse processo que foi discutido anteriormente de liderança dos gestores, os gestores também terão que ouvir os seus alunos. Qual é o anseio dos meninos? O que é que eles querem nesse processo? Qual é a participação deles na sociedade? Como é que nós queremos que seja a educação pública? Nós defendemos uma educação pública de qualidade. Mas qual é a qualidade que nós queremos? E a gente precisa se atentar ao fato de que a qualidade que o governo pensa não é a qualidade que a sociedade quer. O governo pensa simplesmente em números. O governo só quer saber de números. E mão de obra, né? Nós não. Nós queremos saber de uma educação que garanta a participação de todos, que seja uma educação que liberte, mas que seja também uma educação que estabeleça o pensamento. Nós precisamos de indivíduos que pensem e que não reproduzam. A reforma do ensino médio vai trazer uma coisa que é extremamente danosa à nossa sociedade. Não só a escola, a sociedade, que é exatamente criar uma escola de padrão
que reproduz, ou seja, que estabelece que cria mão de obra, e aquela escola que cria o indivíduo, que forma o indivíduo para ele ir para a universidade. Então nós criaremos dois padrões. Essa escola que forma para a universidade seria a escola privada. Então nós teríamos a escola do rico e a escola do pobre. Isso a gente não aceita em hipótese nenhuma. Claro. Bom, você, como é da área da filosofia, né, antes de tudo, qual que é a avaliação que você faz a respeito da aplicação da gestão democrática no próprio posicionamento desses alunos? Porque acredito eu que para chegarmos a esse ponto no qual onde eles são capazes de se posicionar e se mobilizar, isso foi plantado antes, né? Na inserção desse processo democrático dentro da comunidade escolar. Você não acha? Sim, como professor de filosofia, e não só eu, mas todos os professores da secretaria, nós temos essa preocupação, que é não só passar conteúdos para os nossos alunos, mas também passar valores. A educação não pode ser simplesmente uma escala ou uma esteira de transmissão de conteúdos propedêuticos, de conteúdos programáticos. Pelo contrário, nós devemos também transmitir valores. Quais são os valores que nós queremos que os nossos indivíduos, que os nossos alunos e as nossas alunas tenham? Então, quais são esses valores? Pensando nesses valores é que a gente estabelece o que é para nós a prioridade. Então, nesse processo de gestão, é importante que os alunos participem. E essa participação, ela se dá exatamente a partir do momento em que o indivíduo começa a pensar criticamente. Então, os professores e as professoras têm um papel fundamental na construção desse indivíduo que tem e que deve ter um pensamento crítico. E na desconstrução do processo que está sendo imposto. Exato. Né? Então, acho que mais importante do que construir é desconstruir para construir. Né? Para que não retroceda, né? Que Sim. a educação no Brasil ela estava progredindo com um maior acesso, né, às universidades e tudo mais, uma maior viabilidade desse acesso, na verdade. Uhum. Né? E aí você vê uma sequência de golpes sucessivos assim à categoria e à educação brasileira. Uhum. Haja vista que o Plano Nacional de Educação não foi na íntegra aprovado, né? A diversidade não tem sido respeitada, né? Exato. Bom, pela Secretaria de Finanças, eu acredito que você não trabalhe diretamente nessa logística, né? Do processo eleitoral. Mas quais outros projetos do sindicato você tem estado presente para auxiliar nesse momento de tantas mobilizações? Nós participamos do sindicato como um todo. Todos os diretores hoje acompanham todas as discussões que são feitas na cidade no que diz respeito à educação. Então, por exemplo, eu sempre visito escolas e sou convidado a ministrar palestras, a discutir temas com os alunos. Na quinta-feira, por exemplo, eu vou a uma escola para fazer uma discussão com toda a comunidade sobre a questão da reforma do ensino médio. Então, nesse dia, nós estaremos na escola, o Simplo estará na escola, discutindo com a comunidade o que significa a reforma do ensino médio. Quais são os prejuízos, o que é que pode acontecer, enfim, nós vamos discutir. Não impor o que nós pensamos, pelo contrário. Eu acho que a gente vai lá primeiro para ouvir os alunos e para falar também, mas nunca para impor. A gente sempre discute de maneira democrática e mostrando todos os pontos de vista, mas dizendo qual é o nosso ponto de vista. Não existe imparcialidade. Então, nós temos um ponto de vista, nós acreditamos que a educação deve ser pública, deve ser laica, deve ser um direito de todos e o Estado tem que oferecer esse serviço com qualidade. Perfeito. Bom, quem está acompanhando a mídia está vendo que está ocorrendo uma ocupação do Buriti por conta dos aposentados que não estão recebendo seus direitos, né? Você tem alguma informação sobre esse fato para quem está nos assistindo? Para quem não sabe ainda, e na verdade para a sociedade civil que ainda não entendeu o que está acontecendo, o que o governo tem feito hoje com os servidores aposentados é um completo desrespeito. Então o governo está aplicando um calote a esses servidores.
São servidores que trabalharam aí 25, 30, 35 anos, que dedicaram a sua vida ao serviço público de Brasília, que ajudaram a construir essa cidade e que no momento em que se aposentam, em que atingiram o tempo para se aposentar, o governo aplica então esse calote. Então hoje, esses servidores, os professores e as professoras que se aposentaram recentemente, no ano passado e neste ano, estão acampados, estão em vigília no Buriti para pressionar o Estado a pagar imediatamente os valores que são devidos. Tá, ok. Bom, ainda a respeito da gestão democrática, na sua avaliação, quais são os problemas decorrentes da interrupção desse processo democrático de eleição nas escolas? Por exemplo, se o governo passa a escolher os diretores, como que isso afetaria na vida da comunidade escolar? Tá, a escola, ela é um mundo grandioso e ela é também a base do estudante. O estudante passa parte da sua vida na escola. Então, todos os dias ele vai à escola, participa, interage, e essa interação e essa participação precisam ser respeitadas. O estudante, o aluno, a aluna, os servidores, eles precisam se identificar com aquele gestor que está à frente da escola. Por exemplo, por que nós não defendemos concurso público para gestores? Nós somos contrários a isso, nós não aceitamos em hipótese alguma que isso aconteça. Então não é concebível que alguém faça um concurso público para ser gestor de uma escola, sem conhecer aquela comunidade. Né? Então, além da estrutura, tem a comunidade. Cada comunidade tem os seus detalhes, tem a sua dinâmica. Uma escola, por exemplo, em Planaltina é diferente de uma escola de Taguatinga, de Ceilândia. Cada comunidade tem a sua história, tem a sua cultura, e isso tem que ser respeitado. Dentro da escola, então, a direção da escola precisa ter um vínculo com aquela comunidade. E a indicação do governo não garante esse vínculo. Isso prejudica o processo, inclusive, Muito, pedagógico, né? Bom, o programa está chegando ao fim. Você gostaria de reforçar o convite para os pais e para os alunos, além de servidores, é claro? Tá, então eu queria deixar essa mensagem da importância da participação de toda a comunidade, os pais que têm filhos matriculados na rede pública. É importante que eles se dirijam às escolas amanhã, levem documento com foto e participem desse processo que ele é muito importante, não só para a escola, para o servidor, para o aluno, mas é importante para o pai também. Então, se a gente parar para pensar, nós temos mais de 500 mil alunos na rede pública. Se você multiplica por 2, dá mais de 1 bilhão de pessoas envolvidas em todo esse processo. É uma eleição, às vezes, maior que eleições municipais de alguns municípios. Então, é uma eleição muito grande. E é uma eleição que vai mexer com a cidade amanhã. Então, é importante que todos participem, que votem, que escolham seus diretores, e esses diretores serão os responsáveis por estar à frente dessas comunidades pelos próximos 3 anos. E o processo de educação ele é feito através do exemplo e do exercício, né? Não só de se falar. Bom, eu agradeço a sua presença aqui na TV Comunitária de Brasília e também no TV Simpro, e informo que as portas sempre vão estar abertas para todos que precisarem se comunicar, longe desse modelo de grande mídia que está sendo imposto no momento que nós vivemos no nosso país. Bom, muito obrigada. Eu sou Paula Nogueira, este foi o TV Simpro. Eu convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunitária de Brasília e informo que é possível rever o TV Simpro tanto na nossa programação como no site do Sindicato dos Professores aqui do Distrito Federal. Muito obrigada e até logo.